E se de repente uma pessoa que morreu te ligasse lá do além e falasse: Oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Eu, particularmente, ficaria assustado. Na verdade, gente, eu ficaria encantado no primeiro momento e depois assustado, né? Porque meu sonho é encontrar um fantasma para eu ter certeza que vida após a morte existe. Depois de provada que vida após a morte existia, aí eu confesso que eu ficaria assustado. Pois muito que bem, essa é a premissa do filme, do novo filme da Netflix, O Telefone do Sr. Harrigan. Trata-se de mais uma adaptação de Stephen King, não para as telonas, dessa vez para a telinha da Netflix, né? Então é um filme feito para a Netflix. E é sobre ele que nós vamos conversar hoje. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos de mais dica de cinema, vamos mais uma dica cinematográfica de cinema que na verdade não está no cinema, né? Está no streaming, está na Netflix. Como vocês viram aí no quadradinho e na chamada do vídeo, vamos bater aquele papinho esperto sobre o telefone do Sr. Harrigan. Mais uma adaptação de Stephen King para o audiovisual. Primeiro vamos à história. Em O Telefone do Sr. Harrigan, nós vamos acompanhar a história do Craig, que mora com o pai. Ele perdeu a mãe, né? Então ele vive só com o pai, numa vidinha bem modesta. Um dia ele está na igreja, ele é escolhido para ler ali um texto bíblico, alguma coisa assim, na igreja, e um senhor que está na plateia, né, que está ali na igreja assistindo à missa, ele observa aquele menino lendo, novinho, o garoto, né, bem novinho mesmo, está lendo, ele interessa para esse menino ler bem. Então ele convida o Craig, fala com o pai do Craig, e convida o Craig para trabalhar para ele. O serviço do garoto seria nada mais, nada menos do que ler para esse senhor, porque ele já está com a idade avançada e ele precisa que alguém leia para ele, porque ele é apaixonado por literatura. E então esse seria o papel do Craig. O Craig começa a trabalhar com ele, lendo para esse moço, né? Lendo várias obras de literatura clássica e tal. O tempo passa, o Craig sai do ensino fundamental 2, no Brasil seria fundamental 2, e vai para o ensino médio. Aí ele muda de escola, muda de ares, muda de tudo. Então tudo novidade na vida desse garoto. Quando ele chega nessa nova escola, ele descobre, óbvio, como a maioria das escolas, que ali as pessoas estão divididas, né, em tribos. Então tem os intelectuais, tem isso, tem aquilo. E na hora do almoço as pessoas são divididas por mesa. Os que têm smartphone, os que não têm, porque a história se passa lá no iniciozinho dessa febre de smartphones. E principalmente a mesa dos riquinhos, que são os que têm iPhone, porque o iPhone acabou de ser lançado. O Craig não tem nada, nem telefone, porque ele leva uma vidinha modesta. Paralelo a isso, ele continua vivendo ali a sua vida e trabalhando com aquele senhor, né? Lendo para aquele senhor, agora ele já adolescente, continua lendo ali para aquele senhor, que é um senhor muito misterioso. Você não sabe se ele é uma boa pessoa ou se ele é uma pessoa ruim, fica aquela dúvida no ar. Um dia no seu aniversário, o Craig acaba ganhando o tão sonhado iPhone e ele começa a fazer parte do grupinho das pessoas populares da escola. Paralelo a isso, ele é perseguido por um dos meninos ali, um daqueles valentões, né? Idiota, mas daqueles bem valentões, sofrendo bullying, aquela coisa toda. Quando ele pede conselho pro Sr. Harrigan, que é o cara para quem ele lê, ele fala: olha, se alguém aprontasse com o senhor, como é que o senhor faria? E o Sr. Craig fala, o Sr. Harrigan fala: eu tiraria essa pessoa da minha vida sem pensar duas vezes, né? Seria eliminado. Gente, minhas gatas estão destruindo a casa aqui, qualquer barulho relaxa, tá? Porque elas estão brincando. Ele falou: eu não pensaria duas vezes e tiraria qualquer inimigo do meu caminho. Ok. Aí o Craig continua ali, né? Sendo assediado bullyingamente por um dos colegas de escola. Que inclusive dá a entender que pode tomar o celular dele a qualquer momento. Uma outra coisa. O Sr. Harrigan, sempre no aniversário do menino, ele
dá de presente pra ele uma raspadinha bem estranha, né? Com a cara de um diabo lá e tal. Só que o menino nunca ganha. O dia que ele ganha alguma coisa, ele ganha um dinheiro legal, ele deposita uma parte na poupança e a outra ele compra um presente pro próprio patrão. Ele compra um iPhone, né? Pro patrão dele, que nem sabia o que era smartphone, não gostava. Mas ele acaba aceitando o presente do menino, depois ele acaba ficando viciado no smartphone. E eles têm até uma conversa legal quando ele fala que o smartphone vai dominar o mundo, que aquelas coisas vão acabar mudando a história da humanidade. O garoto vai seguindo a sua vida até que um dia o seu patrão, esse senhor, acaba morrendo. E aí ele fica muito abalado porque ele tinha criado uma amizade muito grande com esse senhor. No dia do velório, ele pega o telefone que ele tinha dado para esse senhor e coloca no bolso do casaco com o qual o senhor Harrigan será enterrado. Ok, passou um tempo. Aí o Sr. Harrigan já foi enterrado, ele continua sendo perseguido pelos colegas e ele começa a desabafar falando com o morto, assim, ligando pra ele: olha, gostaria muito que o senhor estivesse aqui porque minha vida tá difícil, eu tô sendo perseguido, isso e aquilo. Pois não é que o morto lá do outro lado, ou teoricamente o morto, começa a responder as mensagens do garoto? E aí começa uma série de acontecimentos bizarros que fazem o Craig acreditar que o Sr. Harrigan lá do além está interferindo na sua vida aqui no plano físico. Em síntese, é essa a história do filme. E como eu disse para vocês, é uma adaptação de mais um conto do Stephen King. Bem, eu sou fã de King, mas eu não tinha lido esse conto, ainda não li, não achei esse conto ainda para ler. Eu não sei se a adaptação foi bem feita, mas já de saída quero dizer uma coisa. Não se deixe enganar pelo trailer do filme. Quando você vê o trailer do filme, você pensa: meu Deus, vai ser uma história de terror daquelas que vai me deixar sem sono. E em se tratando de uma história do Stephen King, a gente acredita que vai ser uma história de terror daquelas do balacobaco. Não é, gente. Pura enganação. Eu fui assistir achando que seria uma história de terror e não passa de um grande drama. É um drama. Tem elementos sobrenaturais, tem elementos de mistérios, mas no fundo, o telefone do Sr. Harrigan é um grande dramalhão, que vai falar de perdas, vai falar de amizades, de você não se encaixar direito nos lugares, você tentar achar o seu lugar no mundo. É mais ou menos isso, porque o Craig, o rapaz, ele vive esse drama. Ele está deslocado, ele não tem ele perdeu a mãe, ele se sente sozinho, solitário, ele consegue fazer amizade. Olha aqui, uma das pessoas que estava destruindo a casa, ó. Ele consegue encontrar amizade somente com esse senhor. Eles têm uma idade completamente diferente um do outro. Então, é tudo muito inusitado na vida dele. Tchau, bebê. Sem falar que ele é perseguido na escola e tem todo aquele drama de adolescente que está sofrendo bullying, etc e tal. Os elementos sobrenaturais ficam por conta de um clima ali de vingança sobrenatural. Então, é só isso. Mas nada que vá te tirar o sono, tá? É um grande drama, como eu disse. Se por um lado ele engana a gente, né? Vendendo uma falsa sensação de se tratar de um filme de terror, por outro, vale a pena ser assistido, principalmente pela interpretação do Donald Sutherland. Gente, ele tá espetacular no papel do Sr. Harrigan, porque você não consegue, igual eu falei, você não consegue saber se ele é um vilão ou se ele é o mocinho da história, né? O ator está, assim, dando um show. A atuação do Jaden Martell, né, que é o que faz o Craig, que faz o rapaz, e que vocês devem conhecer lá de It, também não é de toda ruim, né? Claro, ele não chega ao brilhantismo do Donald Sutherland, mas ele segura a peteca muito bem. Então as atuações estão boas. Eu acho que a montagem do filme, a direção de um modo geral, pecou, porque embora não seja um terror, até na hora da montagem, na narrativa da história, se perde um pouquinho. Então a emoção, sabe? Você fica esperando o clímax e ela não vem. A opção de fazer recortes das mortes, por exemplo, lá, das coisas que acontecem do sobrenatural, e simplesmente jogá-las na nossa cara enquanto o menino está imaginando o que possa ter acontecido com alguns personagens, foi um recurso inteligente? Foi, mas eu acho que não funcionou
tão bem. Inclusive, alguns assuntos eu acho que ficaram meio jogados e não foram bem aproveitados. Por exemplo, os livros que o menino lê para o Sr. Harry, que o Craig lê para o Sr. Harry, são livros que fazem parte da literatura universal, alguns clássicos e tal, mas só são citados, a gente não sabe direito qual a utilidade daquilo ali. Eu pensei que ele ia usar aquelas histórias de alguma forma dentro da narrativa para justificar alguns acontecimentos, mas ficam apenas jogados. Outra coisa, a relação do menino com a professora. Parece que vai ter algum caso, algum romance, parece que está pintando um clima, mas de repente nada é falado, daí do nada aparece a moça com o noivo, e aí tem o tal do acidente. Então, alguns momentos, assim, em alguns aspectos, eu acho que o roteiro deixa umas pontas que comprometem a narrativa e faz com que a história fique um pouco confusa, né? Parece que não foi alinhavado direito, não foi costurado direito. Essa foi a minha sensação. Outra vantagem é que o filme não é tão longo, né? Você tem aí umas 2 horas de filme que você consegue segurar e consegue assistir de boa sem ficar entediado. Embora a narrativa se arraste por essas 2 horas e às vezes você pensa que a coisa não vai pegar no tranco. Imaginou se o filme tivesse umas 3 horas, daí realmente a gente estaria ligando para algum fantasminha vir nos ajudar. Mas enfim, se você não tiver nada programado para esse final de semana, né? Estamos no sábado, você não tiver nada planejado para esse final de semana, eu recomendo que você dê uma chance a esse filme, assista, veja se você vai gostar. Volte aqui e comente o que você achou, se você gostou, se você não gostou, essa coisa toda. É uma boa diversão, gente. É a sessão da tarde da Netflix. Então essa é a minha dica do final de semana. Se você gostou desse vídeo, ó, dá joinha, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, pode dar dislike, compartilhar com seus inimigos. Se você achou que vale a pena acompanhar esse canal que fala de cultura pop, se inscreva e volte mais vezes, tá bom? A gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui. E não ligue pra ninguém que morreu. Fica a dica.